Bem-vindos de volta. Agora vamos fazer uma mudança de integration, né? Continuous integration, que é para desenvolvedores, e a gente vai passar agora para homologação. O que a gente tem que fazer para testar um candidato que queremos colocar em produção. Então a gente chama isso staging ou homologação, e é o que a gente vai estar tratando agora. Staging é diferente do que a gente fez antes por esses 4 motivos, entre outros, né, que eu posso destacar. Primeiro, o tipo de teste que a gente vai rodar é diferente. Não são testes de unidade criados por desenvolvedores. A gente quer criar testes usando o usuário como apoio, um usuário final como apoio, usando talvez um técnico para ajudar, um analista de sistemas ou um product owner. E esses testes eles vão ter que ser legíveis pelo usuário. Então eles são significativamente diferentes, né? A forma de escrever é diferente. Depois, a gente quer testar sem mocks. A gente muito frequentemente usa mocks quando a gente testa no ambiente de continuous integration, com teste de unidade. A gente usa mocks o tempo todo, e agora a gente vai querer tirar esses mocks e usar os serviços finais para fazer o teste de homologação. Depois, a gente quer testar num ambiente que é o mais possível semelhante ao ambiente que a gente vai ter em produção. Se eu vou usar Kubernetes em produção, eu vou querer usar também na homologação. Às vezes a gente tem um número de máquinas diferente, né? Durante a homologação a gente pode ter menos máquinas, talvez, mas nesse caso a gente não pode fazer todos os testes. A gente não vai poder fazer, por exemplo, teste de desempenho. Então, para fazer testes de requisitos não funcionais, como desempenho, a gente teria que usar um ambiente realmente mais semelhante, idêntico à produção. E, finalmente, eu vou querer guardar as imagens que eu vou testar durante a homologação, porque quando a gente colocar em produção, finalmente, nosso sistema, a gente quer usar as mesmas imagens que foram usadas durante os testes de homologação. Então, temos que guardar essas imagens em algum lugar. Esse algum lugar se chama um Artifact Repository. Então, por exemplo, tem um Docker Registry, né, o chamado Docker Hub, que permite guardar imagens Docker. Ou você pode fazer um seu privado também, se você quiser. E esse repositório ele é diferente de um Git, por exemplo, né, de um GitHub ou de um GitLab, porque não estamos guardando código-fonte, né, estamos guardando imagens binárias que são tipicamente grandes, e o próprio controle de acesso, né, quais usuários podem ter acesso a essas imagens, pode ser completamente diferente do pessoas alheias, né, diferentes do time de desenvolvimento. Então a gente teria permissões diferentes para grupos diferentes de pessoas para acessar essas imagens e fazer os testes de homologação. E o fato da gente ter essas imagens guardadas do jeito que elas foram usadas durante os testes facilita fazer um rollback. Se você tiver que andar para trás e colocar uma versão antiga por algum motivo, um bug que você descobriu, você quer voltar para trás, se você está guardando essas imagens, vai facilitar a sua vida. Então, falamos agora de release, né? A palavra release, o que é um release? Um release é a junção de duas coisas, né? É o resultado de um build, né? Um package, por exemplo, imagens Docker, por exemplo, junto com informação de configuração, né? A configuração é tudo que de um release para outro pode mudar. Então, por exemplo, a versão pode mudar, o endereço IP pode mudar. Isso é o que a gente chama a configuração. A configuração de homologação talvez seja diferente da da configuração, desculpe, de produção. Então, um release é isso, é a junção dessas duas coisas. O que vamos fazer, portanto,
o que seria tipicamente feito, né, quando a gente usa essa ideia de repositório de artefatos, de imagens, é isso aqui, né? Quando você faz um push, você como desenvolvedor, uma imagem como resultado de um build vai ser criada e vai ser guardada no repositório. E na hora de você fazer os testes de aceitação, né, durante o staging, durante a homologação, essa imagem é puxada do repositório. A mesma imagem é puxada para fazer outros tipos de testes, por exemplo, além dos testes de aceitação, podemos ter testes de performance, testes de segurança, teste de confiabilidade, assim por diante. Então, as mesmas imagens seriam usadas que a gente criou anteriormente. E, finalmente, quando a gente vai para a produção, a gente, mais uma vez, puxaria imagens que foram testadas. A gente não vai reconstruir as imagens para entrar em produção. A gente vai usar as imagens que já armazenamos. Ok, o que nós vamos fazer agora como brincadeira, né? Nós vamos fazer pegar o nosso calculador e a gente vai, uma vez que o código está em algum repositório, no caso aqui não é GitHub que a gente vai usar porque o nosso repositório está na minha máquina localmente, mas quando a gente rodar um pipeline, o Jenkins vai fazer um checkout, ele vai construir uma imagem, ele vai fazer um push da imagem para o Docker Registry, que é o Docker Hub. Depois ele vai fazer um deployment, né? Queremos rodar como se fosse uma produção, né? Mas é um ambiente de homologação que a gente vai usar. E para a gente simplificar, a gente simplesmente vai rodar o nosso calculador dentro de um container, ok? Docker. A gente não vai usar Kubernetes, a gente vai simplificar por enquanto. O Kubernetes, o deployment num ambiente como o Kubernetes, a gente vai tratar mais na frente, ok? Então, uma vez que a gente manda rodar esse container, a imagem é puxada do registry e os testes de aceitação são rodados. É isso que a gente vai estar fazendo, ok? Bom, para que isso aconteça, o meu Jenkins vai precisar acessar o Docker Hub. E eu preciso, para isso, criar credenciais, dizer como é que você faz isso. Então, se eu for agora para, deixa eu ver aqui, eu vou para Jenkins, eu vou para o clássico, e você vai ver aqui debaixo do meu nome que tem credentials. Então, dentro dos credentials, a gente vai criar aquilo que nós podemos ver aqui, que é os credenciais que a gente vai chamar Docker Hub Credentials. Então, eu falei que no Docker Hub, meu ID, eu me chamo JP Solvay, eu tenho uma certa senha, e eu vou chamar essa série de credentials de Docker Hub Credentials. Muito bem, então com isso eu posso agora, fazer o seguinte: eu posso adicionar um estágio, depois que meu build está feito, eu posso adicionar um estágio para fazer um login no Docker Hub. Eu faço isso da seguinte forma, usando os credenciais, né, Docker Hub Credentials, e guardando o username aqui e guardando o password nessa variável, a gente faz o login no Docker da seguinte forma. Docker login é um comando do Docker que vai abrir uma sessão, né, me habilitar para usar o Docker Hub. E depois eu vou fazer um Docker push da imagem que eu vou ter criado anteriormente. São os dois passos, então, que vão fazer o armazenamento da imagem construída dentro do Registry Docker Hub. Depois, para a gente ver se está tudo funcionando, eu vou colocar um teste de aceitação bem simplesinho, né? Eu vou usar curl para fazer uma chamada à API. Eu vou supor que eu vou rodar nessa porta, tá? Vocês vão ver, vocês vão ver um pouco depois que a gente vai rodar aquela imagem acessando a API nessa porta aqui, 8765.
E eu vou chamar então, eu vou usar curl para fazer uma chamada de API, eu vou usar o shell para testar se o resultado desse comando aqui é igual numericamente a 3. Okay? Então isso está dentro de um arquivo chamado acceptance test.shell e a gente vai rodar isso da seguinte forma. Então, como é que eu faço agora o meu deployment? Né? Eu vou fazer deployment dentro de um container, como eu falei, né? Então isso seria, em vez de usar Kubernetes ou usar uma instância S2, AWS ou assim por diante, eu vou simplesmente rodar o meu calculador dentro de um container. Então aqui está ele rodando e o acceptance test, espera um pouquinho para ter certeza que isso aqui está no ar, né? Talvez haja outra forma de fazer isso, mas enfim. Aqui é uma forma bem simples de esperar que ele esteja no ar e a gente vai rodar. Isso aqui é só mudar a permissão para deixar esse arquivo executável. Roda o acceptance test que vai fazer aquele comando curl. E no final eu estou colocando um post aqui, né, para sempre parar o calculador, quer dizer, parar esse container que foi criado durante a homologação. Então, vamos fazer isso, vamos criar e rodar, e eu vou fazer isso usando o Jenkins. Eu já cadastrei, deixa eu ver aqui, eu vou para o dashboard, eu vou para OpenBlueOcean, eu já criei esse pipeline aqui, a gente já criou pipelines antes, então eu não vou mostrar novamente como criar o pipeline, é bem simples, eu vou rodar esse pipeline e a gente vai acompanhar o que ele está fazendo, né? Compilação. Está ok. Teste de unidade. O packaging. O login no Docker. Guarda a imagem no Docker Hub. Cria o container para rodar a calculadora e roda o teste de aceitação. Aqui ele está esperando 10 segundos e ele vai rodar o teste de aceitação. Tudo funcionou. Beleza. Agora a gente vai fazer testes de aceitação um pouco mais realísticos, usando o Cucumber.